67. Michin. Esta geração só tem um vinculador e alguns acreditam que as divisões entre nós são por culpa disso. O verdadeiro problema é muito mais profundo. Acredito que o próprio Honra esteja mudando. Da gaveta 2418, Quartz ou Fumê. Um dia depois de ter sido assassinada de maneira brutal, Shalin se descobriu se sentindo muito melhor. O senso de opressão a deixar e até mesmo o pavor parecia distante. O que havia restado era aquele vislumbre que vira no espelho, uma rápida imagem da presença do desfeito além do plano do reflexo. Os espelhos na loja da costureira não mostravam tais inclinações. Ela havia verificado todos. Só por via das dúvidas, entregaram um desenho da coisa que havia vista para os outros e avisou-os para ficarem alertas. Naquele dia, ela entrou na pequena cozinha que ficava ao lado da oficina dos fundos e encontrou Adolin comendo pão fino e curry enquanto o rei Rocar estava sentado à mesa da sala, concentrado em escrever algo? Não, ele estava desenhando. Shallan pousou os dedos afetuosos no ombro de Adolin e apreciou o sorriso de resposta dele. Então deu a volta para espiar sobre o ombro do rei. Ele estava fazendo um mapa da cidade, com o palácio e a plataforma do Sacro Portal. Não estava nada ruim. Alguém viu o carregador de pontes? Questionou Rocar. Aqui, disse Kaladin vindo da oficina. Yokosuka, seu marido, e sua criada tinham saído para comprar mais comida, usando as esferas que Rocar havia fornecido. Aparentemente, ainda havia comida à venda na cidade, caso se tivesse as esferas para pagar. Eu projetei um plano sobre como proceder nessa cidade, disse Rocar. Shallan olhou para Adolin, que deu de ombros. O que sugere, Vossa Majestade? Graças ao excelente reconhecimento da Teceluz, está evidente que minha esposa está sendo mantida prisioneira pelos próprios guardas. Não sabemos ao certo, Vossa Majestade, disse Kaladin. Parece que a rainha sucumbiu ao que quer que esteja afetando os guardas. De qualquer modo, ela precisa ser resgatada, disse Rocar. Ou entramos escondidos no palácio atrás dela e do pequeno Gavinor, ou mobilizamos uma força militar para nos ajudar a capturar o local pela força das armas. Ele tocou seu mapa da cidade com a pena. O Sacro Portal, contudo, permanece nossa prioridade. Luminosa Davar, quero que investigue esse culto dos momentos. Descubra como eles estão usando a plataforma do Sacro Portal. Yokosuka havia confirmado que toda noite alguns membros do culto faziam uma fogueira no topo da plataforma. Eles guardavam o local todas as horas do dia. Se puder se juntar a qualquer ritual ou evento que eles estejam realizando, ficará a metros do Sacro Portal, disse o rei. Poderá transportar o platô inteiro para o retiro e deixar que nossos exércitos lidem com o culto. Caso isso não seja viável, Adolin e eu, disfarçados de importantes olhos claros das planícies quebradas, vamos entrar em contato com as casas dos olhos claros na cidade que possuem forças de guarda particulares. Reuniremos o apoio deles e montaremos um exército para atacar o palácio, se necessário. E eu? Perguntou Kaladin. Eu não gosto do que ouvi desse tal de Azur. Veja o que pode descobrir sobre ele e sua guarda da muralha. Kaladin assentiu, depois grunhiu. É um bom plano, Rocar, disse Adolin. Bom trabalho. Um elogio simples provavelmente não deveria ter feito o rei ficar tão feliz. Rocar até atraiu um esplêndido de glória e, notavelmente, ele não parecia diferente dos comuns. Mas há algo que precisamos encarar, continuou Adolin. Você escutou a lista de acusações que aquela fervorosa, a que foi executada, fez contra a rainha? Sim. 10 glifos denunciando os excessos de Aesudan, disse Adolin, desperdiçando comida enquanto pessoas passavam fome, aumentando impostos, depois dando festas extravagantes para seus fervorosos. Rocar, isso começou muito antes da tempestade eterna. Nós podemos perguntar a ela, disse o rei, quando ela estiver em segurança. Deve ter acontecido alguma coisa.
A Exudan sempre foi orgulhosa e ambiciosa, mas nunca foi tomada pela gula. Ele olhou para Adolin. Sei que Jasna disse que eu não devia ter me casado com ela, que a Exudan era sedenta demais por poder. Jasna nunca entendeu. Eu precisava de Exudan, alguém com força. Ele respirou fundo, então se levantou. Não devemos perder tempo. O plano, você concorda com ele? Eu gostei, disse Shallan. Caladinha assentiu. É muito genérico, mas pelo menos é uma linha de ataque. Além disso, precisamos rastrear de onde vêm os grãos da cidade. Yokosuka diz que os olhos claros os fornecem, mas também diz que os estoques do palácio estão fechados. Você acha que alguém tem um transmutador? Indagou Adolin. Acho que essa cidade tem segredos demais, respondeu Caladinho. Adolin e eu vamos perguntar os olhos claros e ver o que eles sabem, disse Rokar, então olhou para Shallan. O culto dos momentos? Pode deixar, respondeu ela. Estou mesmo precisando de um casaco novo. Ela se esgueirou para fora do edifício novamente como um véu. Estava usando as calças e o casaco, embora esse agora tivesse um buraco nas costas. Este não fora capaz de lavar o sangue, mas Vel ainda queria substituí-lo. Por enquanto, cobriu o buraco com uma testa iluminação. Vel caminhou tranquilamente pela rua e percebeu que estava se sentindo cada vez mais confiante. Em um retiro, ainda tinha dificuldades para vestir o casaco direito, por assim dizer. Ela fez uma careta ao pensar nas visitas aos bares, bancando a tola. Não era preciso provar o quanto se podia beber para parecer durona. Mas esse era o tipo de coisa que não se podia aprender sem vestir o casaco, sem viver nele. Ela se voltou para o mercado, onde esperava sentir como estava o povo de Kholinar. Precisava saber o que eles pensavam antes que pudesse descobrir como o culto dos momentos surgiu e, assim, compreender como infiltrá-lo. Aquele mercado era muito diferente dos de Retiro ou dos mercados noturnos de Carbrante. Em primeiro lugar, era obviamente antigo. Aquelas lojas velhas e erodidas pareciam estar ali desde a primeira desolação. As pedras tinham sido alisadas pelos toques de 1.000.000 de dedos ou marcadas pela pressão de milhares de passos, todos desbotados pela progressão de um dia após o outro. A rua era larga, mas não estava muito cheia. Algumas barracas estavam vazias e os comerciantes que estavam não gritaram a passagem dela. Essas coisas pareciam efeitos da sensação de sufocamento de todos. A sensação de uma cidade sitiada. Yokosuka só atendia homens e Vel não queria se revelar para a mulher de qualquer jeito. Então ela parou em um costureiro e experimentou alguns casacos novos. Conversou com a mulher que cuidava das contas. Era seu marido que costurava e conseguiu algumas sugestões de onde procurar um casaco que combinasse com o atual. Então voltou à rua. Soldados em azul claro patrulhavam ali e os glifos nos seus uniformes proclamando que eram da casa Velalante. Yokosuka havia descrito o luminobre deles como uma figura de pouca autoridade na cidade, até tantos olhos claros desaparecerem no palácio. Vel estremeceu, lembrando-se da fileira de cadáveres. Adolin e Rokar tinham quase certeza de que se tratava dos restos mortais de um Kholin distante e de seus atendentes, um homem chamado Caves, que frequentemente tentara ganhar poder na cidade. Nenhum dos dois lamentava sua perda, mas era uma pista de um mistério contínuo. Mais de 30 pessoas haviam tentado se encontrar com a rainha, muitas delas mais poderosas do que Caves. O que acontecera com elas? Ela passou por uma série de vendedores oferecendo a variedade usual de necessidades e curiosidades, desde cerâmica e aparelhos de jantar até facas elegantes. Era bom ver que, ali, os soldados conseguiram impor alguma ordem. Talvez, em vez de se concentrar nas barracas fechadas, Vel devesse ter apreciado quantas ainda estavam abertas. A terceira loja de roupa finalmente tinha um casaco de que ela gostou, no mesmo estilo do antigo, branco e longo, passando dos joelhos.
Ela pagou por ele, então casualmente perguntou à costureira sobre os grãos na cidade. As respostas levaram-na uma rua adiante até uma estação de grãos. Antes, havia sido um banco taileno, com uma placa no topo onde se lia Cofres Seguros em taileno e na escrita feminina. Os proprietários haviam fugido há muito tempo. Agiotas pareciam ter um sexto sentido para um perigo iminente, do modo como alguns animais pressentiam uma tempestade horas antes de ela chegar. Os soldados de azul claro haviam se apropriado do local e os cofres agora protegiam os preciosos grãos. As pessoas esperavam na fila do lado de fora e, na frente, soldados forneciam laves o bastante para um dia de pão fino e mingau. Era um bom sinal, ainda que fosse uma recordação distinta e terrível da situação da cidade. Ela teria aplaudido a generosidade de Velalante, não fosse pela incompetência ululante de seus soldados. Eles gritavam para que todos permanecessem na fila, mas não faziam nada para manter a ordem. Tinha uma escriba cuidando para que ninguém entrasse na fila 2 vezes, mas não excluíam pessoas que eram obviamente abastadas o suficiente para não precisar de doação. Vel deu uma olhada ao redor do mercado e notou pessoas vigiando de cantos e buracos das barracas abandonadas. Os pobres e indesejados, aqueles mais destituídos até que os refugiados. Roupas esfarrapadas, rostos sujos. Eles assistiam como esprenos atraídos por uma emoção poderosa. Vel se acomodou em um muro baixo ao lado de um buraco de drenagem. Um garoto estava encolhido ali perto, fitando a fila com olhos famintos. Um dos seus braços terminava em uma mão retorcida e inútil. 3 dedos eram meros calombos e os outros 2 eram tortos. Ela vasculhou o bolso da calça. Shala não carregava comida, mas Vel sabia a importância de ter algo para mastigar. Ela poderia jurar que havia algo enfiado algo ali enquanto se preparava. Ali estava. Uma tira de carne transmutada, mas com um tempero adocicado. Não era grande o bastante para ser uma linguiça. Ela mordeu uma ponta, então balançou o resto na direção do moleque. O garoto olhou de alto a baixo, provavelmente tentando determinar o que ela estava querendo. Finalmente ele se aproximou e aceitou a oferta, enfiando com rapidez a carne toda na boca. Ele esperou, fitando-a para ver se ela tinha mais. Por que você não entra na fila? Indagou Vel. Eles têm regras. Tem que ter uma certa idade, e se você for pobre demais, te empurram para fora da fila. Por que motivo? O garoto deu de ombros. Acho que não precisa de motivos. Eles dizem que você já foi, só que você não foi. Muitas dessas pessoas são servas de lares ricos, não são? O moleque assentiu. Tormentosos olhos claros, pensou Vel enquanto assistia. Alguns dos pobres foram empurrados para fora da fila por alguma infração, como o moleque havia dito. Os outros esperavam pacientemente, já que era o trabalho deles. Haviam sido mandados ali por casas ricas para coletar comida. Muitos tinham o ar forte e o esguio de guardas domésticos, embora não usassem uniformes. Olha o anarquismo aí. Raios. Os homens de Velalante realmente não tinham ideia do que estavam fazendo. Ou talvez eles saibam exatamente o que estão fazendo, pensou. E Velalante só esteja mantendo os olhos claros locais felizes e prontos para apoiar seu governo, caso os ventos soprem na direção dele. Isso deixou Vel nauseada. Ela pegou outra tira de carne para o moleque, então fez menção de perguntar até onde a influência de Velalante se estendia. Mas o garoto se foi num piscar de olhos. A distribuição de grãos terminou e um monte de pessoas infelizes manifestou seu desespero. Os soldados disseram que fariam outra distribuição à noite e aconselharam as pessoas a formarem uma fila e esperar. Então o banco fechou as portas. Mas onde Velalante conseguia comida? Vel se levantou e continuou andando pelo mercado, passando por poças de espreno de raiva. Algumas pareciam as poças normais de sangue,
Outras eram mais parecidos com piche, negros como a noite. Quando as bolhas nos esplanos pretos estouravam, mostravam um vermelho por dentro, como se fossem brasas. Eles desapareceram conforme as pessoas se acomodaram para esperar, e esplanos de exaustão surgiram no lugar deles. O otimismo dela em relação ao mercado se evaporou. Passou por multidões em movimento, parecendo perdidas, e leu depressão nos olhos das pessoas. Por que fingir que a vida podia continuar? Estavam condenados. Os esvaziadores iam despedaçar aquela cidade, se não deixassem todos simplesmente morrerem de fome. Alguém precisava fazer algo. Vel precisava fazer algo. Infiltrar-se no culto dos momentos subitamente parecia abstrato demais. Ela não podia fazer algo diretamente sobre aquelas pobres pessoas? Só que não conseguira sequer salvar a própria família. Ela não tinha ideia do que Mreis havia feito com seus irmãos e se recusava a pensar sobre eles. Como poderia salvar uma cidade inteira? Ela abriu o caminho pela multidão, procurando liberdade, sentindo-se subitamente aprisionada. Precisava escapar. Ela... O que era aquele som? Shallan parou subitamente, se virando, ouvindo. Raios. Não podia ser, podia? Ela foi em direção ao som, àquela voz. Você diz isso, meu caro, mas todo mundo conhece as luas, dizia a voz. Como poderiam não conhecer? Nós vivemos toda a noite sob seu olhar. Nós as conhecemos há mais tempo do que a nossos amigos, nossas esposas, nossos filhos. E ainda assim, Shallan avançou através da multidão que ia e vinha para encontrá-lo sentado em um muro baixo ao redor de uma cisterna de tempestade. Um braseiro de metal queimava diante dele, emitindo linhas finas de fumaça que se torciam ao vento. Ele estava vestido, estranhamente, em um uniforme de soldado, farda de sadeias com um casaco desabotoado e um cachecol colorido ao redor do pescoço. O viajante, o chamado riso do rei. Traços angulosos, nariz pontudo, cabelo totalmente negro. Ele estava ali. Ainda há histórias a contar. O riso se levantou de um salto. Poucas pessoas estavam prestando atenção. Para elas, ele era só outro artista de rua. Todos sabem que Michin é a mais esperta das 3 luas. Embora sua irmã e irmão estejam contentes em reinar no céu, agraciando as terras abaixo com sua luz. Michin está sempre procurando uma chance de escapar dos seus deveres. Riso jogou alguma coisa no braseiro, produzindo uma baforada verde clara de fumaça da cor de Michin, a terceira e a mais lenta das luas. Essa história ocorreu durante os dias de Tiza, continuou Riso, a maior rainha de Natanatan, antes da queda daquele reino. Abençoado com grande graça e beleza, o povo de Natan era famoso por toda Roshar. Ora, se vivessem naquela época, vocês teriam visto o leste como um local de grande cultura, não como um deserto vazio. A rainha Tiza, como vocês sem dúvida ouviram falar, era uma arquiteta. Ela projetou torres altas para a sua cidade, construídas para subir cada vez mais tentando alcançar o céu. Certa noite, Tiza descansava na sua torre mais elevada, apreciando a vista. Então aconteceu que Michin, aquela lua astuciosa, passou bem perto no céu. Era uma daquelas noites quando as luas estão grandes e essas, todo mundo sabe, são as noites em que as luas prestam especial atenção às nações dos mortais. Grande rainha, chamou Michin, você construiu torres tão belas na sua grandiosa cidade. Eu aprecio vê-las a cada noite enquanto passo. Riso deixou cair um pó no braseiro, dessa vez em torrões que fizeram com que 2 linhas de fumaça, uma branca, outra verde, emanassem. Shallan deu um passo à frente, vendo a fumaça subir. Os passantes se detiveram e começaram a se aglomerar.
Ora, disse Riso, enfiando a mão nas linhas de fumaça, torcendo-as para que a fumaça girasse e se contorcesse, dando a impressão de uma lua verde girando no centro. A rainha Tisa não ignorava os modos astuciosos de Michin. Os natanianos nunca apreciaram muito Michin, preferindo antes reverenciar a grande Nomon. Ainda assim, ninguém podia ignorar uma lua. Obrigada, ó grande ser celestial, respondeu Tisa. Nossos engenheiros trabalharam incessantemente para erigir as mais esplêndidas obras dos mortais. Eles quase alcançaram o meu domínio, disse Michin. Pergunto-me se você está tentando tomá-lo. Nunca, grande ser celestial. Meu domínio é essa terra e o céu é seu. Riso ergueu a mão sobre a fumaça, traçando a linha de branco na forma de um pilar reto. Sua outra mão juntou um bocado de verde acima como um redemoinho, uma torre e uma lua. Isso não pode ser natural, pode, pensou Shallan. Ele está até se iluminando? Mas ela não via qualquer luz das tempestades. Havia algo mais orgânico no que ele estava fazendo. Não dava para ter certeza de que era sobrenatural. Como sempre, Michin estava bolando um plano. Ela detestava pairar no céu toda noite, longe das delícias do mundo abaixo e dos prazeres que só os mortais conheciam. Na noite seguinte, Michin novamente passou pela rainha Tisa na sua torre. É uma pena que você não possa ver as constelações de perto, pois elas são na verdade lindas gemas, formadas pelos mais hábeis lapidários, disse Michin. É mesmo uma pena, disse Tisa. Mas todos sabem que os olhos de um mortal queimariam se tivessem tal nobre visão. Na noite seguinte, Michin tentou novamente. É uma pena que você não possa conversar com os esplêndidos de estrelas, já que eles contam algumas histórias deleitáveis, disse Michin. É mesmo uma pena, concordou Tisa. Mas todo mundo sabe que a linguagem dos céus enlouqueceria um mortal. Na noite seguinte, Michin tentou uma terceira vez. É uma pena que você não possa ver a beleza do seu reino de cima, pois os pilares e domos da sua cidade são radiantes. É mesmo uma pena, concordou Tisa. Mas essas visões são para os grandes seres celestiais. Contemplá-las seria blasfêmia. Riso deixou cair outra pitada de pó no braseiro, fazendo subir fumaça de um amarelo dourado. Àquela altura, dezenas de pessoas haviam se reunido para assistir. Ele gesticulou, fazendo com que a fumaça se espalhasse em um plano liso. Então a fumaça se ergueu novamente em linhas, formando torres. Uma cidade? Ele continuou a mover uma das mãos em círculos, desenhando fumaça verde em um anel que, com um empurrão, ele fez girar sobre o topo da cidade amarela dourada. Era impressionante, e Shallan percebeu que estava com o queixo caído. Aquela imagem tinha vida. Riz olhou para o lado onde havia deixado sua bolsa. Ele teve um sobressalto, como se estivesse surpreso. Shallan inclinou a cabeça enquanto ele rapidamente se recompunha, voltando para a história tão rápido que era fácil deixar passar aquele lapso. Mas agora, enquanto falava, ele vasculhava a audiência com olhos cuidadosos. Michin não havia acabado, disse ele. A rainha era devota, mas a lua era astuciosa. Deixaria a cargo de vocês decidirem o que é mais poderoso. Na quarta noite, quando Michin passou pela rainha, ela tentou um plano diferente. Sim, sua cidade é grandiosa, quando só um Deus pode ver de cima. Por isso é tão triste que uma de suas torres tenha um telhado com defeito. Riz assinou com a mão, destruindo as linhas de fumaça que formavam a cidade. Ele deixou a fumaça esvanecer, os pós que havia jogado se esgotando, todos menos a linha verde. O quê? Disse Tisa. Uma torre com defeito? Qual? É só uma pequena mácula, disse Michin. Não se preocupe com isso. Eu aprecio o esforço que seus artesãos, ainda que incompetentes, colocaram no trabalho.
Ela continuou o seu caminho, mas sabia que havia capturado a rainha. De fato, na noite seguinte, a bela rainha aguardava na sua sacada. Ó grande ser celeste, chamou Tiza. Nós inspecionamos os telhados e não conseguimos achar a imperfeição. Por favor, me diga qual é a torre para que eu possa derrubá-la. Não posso dizer, falou Mexim. Ser mortal é ser imperfeito. Não é certo esperar a perfeição de vocês. Isso só deixou a rainha mais preocupada. Na noite seguinte, ela perguntou: Ó grande ser celeste, há uma maneira de eu visitar os céus? Fecharei meus ouvidos para as histórias dos esprenos de estrelas e desviarei meus olhos das constelações. Só olharei as obras defeituosas do meu povo, não as visões reservadas a vocês, para que eu possa ver com meus próprios olhos o que precisa ser consertado. Isso que você me pede é proibido, disse Mexim, pois teríamos que trocar de lugar e esperar que Nomon não percebesse. Ela disse isso com muita alegria, ainda que oculta, pois esse pedido era o que ela desejava. Fingirei que sou você, prometeu Tiza, e farei tudo o que você faz. Trocaremos de volta quando eu acabar e Nomon nunca saberá. Riso abriu um grande sorriso. E assim, a lua e a mulher trocaram de lugar. Seu puro entusiasmo pela história era contagioso e Shallan se pegou sorrindo também. Eles estavam em guerra, a cidade estava caindo, mas tudo o que queria era escutar o fim daquela história. Riz usou pós para fazer subir 4 fios diferentes de fumaça: azul, amarelo, verde e laranja escuro. Ele os misturou em um vórtice hipnótico de cores, e enquanto trabalhava, seus olhos pousaram sobre Shallan e se estreitaram, seu sorriso tornando-se matreiro. Ele acabou de me reconhecer, ela percebeu. Ainda estou usando o rosto de véu. Mas como? Como ele soube? Quando ele acabou de misturar as cores, a lua havia se tornado branca e a única torre reta que ele fizera ao mexer na fumaça agora era verde pálida. Mexim desceu entre os mortais e Tiza subiu aos céus para ocupar o lugar da lua. Mexim passou o resto da noite bebendo, cortejando, dançando, cantando e fazendo todas as coisas que assistira de longe. Ela viveu freneticamente durante suas poucas horas de liberdade. Na verdade, ela ficou tão cativada que se esqueceu de voltar e se assustou com a aurora. Ela apressadamente escalou a alta torre da rainha, mas Tiza já havia se posto e a noite havia passado. Mexim agora conhecia não só os deleites da mortalidade, como também sua ansiedade. Ela passou o dia em grande inquietação, sabendo que Tiza estaria aprisionada com sua sábia irmã e seu solene irmão, passando o dia no lugar onde as duas descansam. Quando a noite voltou, Mexim se escondeu na torre, esperando que Salas a chamasse e a repreendesse pelos seus desejos. Mas Salas passou sem comentários. Certamente, quando Nomon nascesse no céu, ele a censuraria por sua tolice. Mas Nomon passou sem nada a comentar. Finalmente, Tiza ergueu-se no céu e Mexim a chamou. Rainha Tiza, mortal, o que aconteceu? Meus irmãos não me chamaram. Você conseguiu de algum modo não ser descoberta? Não, replicou Tiza. Seus irmãos viram imediatamente que eu era uma impostora. Então vamos trocar de lugar rápido, disse Mexim, para que eu possa contar-lhes mentiras e aplacá-los. Eles já foram aplacados, disse Tiza. Eles me acharam encantadora. Passamos o dia festejando. Festejando? Os irmãos nunca haviam festejado com ela. Cantamos doces canções juntos. Canções? Os irmãos nunca haviam cantado com ela. É verdadeiramente maravilhoso aqui, disse Tiza. Os esprenos de estrelas contam histórias incríveis, como você prometeu, e as constelações de gêmeas são grandiosas aqui de perto. Sim, eu amo essas histórias e essas vistas. Eu acho que vou ficar por aqui,
disse Tisa. Risa deixou a fumaça desvanecer até que um único fio verde permaneceu. Ele encolheu, minguando, quase apagado. Quando ele falou, sua voz era suave. Michinha então conheceu outra emoção mortal. A perda. A lua começou a entrar em pânico. Pensou na vista grandiosa lá de cima, onde podia contemplar todas as terras e apreciar, ainda que de longe, sua arte, edifícios e canções. Lembrou-se da generosidade de Nomon e da consideração de Salas. Riso fez um redemoinho de fumaça branca e empurrou lentamente para a esquerda a nova lua Tisa perto da hora de se pôr. Espere, disse Michin. Espera, Tisa. Você faltou com sua palavra. Você falou com os esplêndidos de estrelas e olhou as constelações. Riso pegou o anel de fumaça em uma das mãos, de algum modo fazendo permanecer parado. Nomon disse que eu podia, explicou Tisa, e não sofri mal algum. Você quebrou sua palavra mesmo assim, gritou Michin. Deve voltar à terra, mortal, pois nossa barganha terminou. Riso deixou o anel pairando ali. Então desapareceu. Para o alívio eterno de Michin, Tisa cedeu. A rainha desceu de volta à sua torre e Michin se apressou a subir aos céus. Com grande prazer, ela afundou rumo ao horizonte. Contudo, pouco antes de se pôr, Michin ouviu uma canção. Estranhamente, Riso acrescentou uma pequena linha de fumaça azul ao braseiro. Era uma canção de riso, de beleza, uma canção que Michin nunca ouvira. Ela levou muito tempo para compreender aquela canção, até que, meses depois, ela passou no céu à noite e viu a rainha da torre novamente, segurando no colo uma criança com pele levemente azulada. Elas não se falaram, mas Michin soube. A rainha a enganara. Tisa havia desejado passar um dia nos céus para conhecer Nomon por uma noite. Ela dera à luz a um filho com pele azul clara, a cor do próprio Nomon. Um filho nascido dos deuses que conduziria seu povo à glória. Um filho que trazia o manto dos céus. E é por isso que, até hoje, o povo de Natanatan tem uma pele levemente azulada. E é por isso que Michin, embora ainda seja astuciosa, nunca mais deixou seu posto. Mais importante, essa é a história de como a lua veio a conhecer a única coisa que antes só os mortais haviam conhecido: a perda. A última linha de fumaça azul foi diminuindo, então se apagou. Riso não fez uma mesura para receber aplausos, nem pediu gorjetas. Sentou-se junto da mureta da cisterna que havia lhe servido de palco, parecendo exausto. As pessoas esperaram, atordoadas, até que algumas começaram a gritar pedindo mais. Riso permaneceu em silêncio. Ele suportou os pedidos, os apelos e, finalmente, as ofensas. Lentamente, a audiência foi se afastando. Por fim, só sobrou Shallan diante dele. Riso sorriu para ela. Por que aquela história? Perguntou ela. Por que agora? Não forneças os significados, criança. Você já deveria saber disso a essa altura. Eu só conto a história. Foi lindo. Sim, disse ele. Então acrescentou. Sinto falta da minha flauta. Da sua o quê? Ele se levantou de um pulo e começou a recolher suas coisas. Shallan se aproximou e deu uma olhada dentro da bolsa dele, vislumbrando uma pequena jarra vedada no topo. Era quase toda preta, mas o lado voltado para ela era branco. Riso fechou a bolsa. Venha, parece-me que você poderia aproveitar a oportunidade de me comprar algo para comer.